E aí, tudo bem? Tudo em paz? Tudo tranquilo contigo? Professor Marx passando aqui, ó, eu prometo que é rápido, só para te lembrar uma coisa. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações de aulas novas do Professor Marx e já senta o dedo no like. Vamos combinar assim, deixa o seu like. Se você não gostar no fim da aula, você tira. Combinado? Então, sem mais te enrolar, bora para nossa aula de hoje. Continuando as funções orgânicas, vamos falar do éster, que é um derivado de ácido carboxílico, pela substituição do OH da hidroxila da carboxila por um grupo OR, que vai derivar de um álcool, tá? Um éster ele vem da reação de um ácido carboxílico com um álcool. Note aqui o grupo funcional, né? O C-O-O-R, que pode às vezes vir escondido de você, tá? Ele escreve C-O-O-C. Ele escreve um pouquinho escondidinho ali, tá certo? Mas a gente vai falar disso melhor lá nos exercícios, tá beleza? Muito bem, olha só. Esse é o grupo funcional e aqui do lado o mais simples dos ésteres que a gente conhece, que é o metanoato de metila, tá? Depois você vai ver como é que faz para dar nome também. Esse é o mais simples que a gente conhece. Muito bem, os ésteres são flavorizantes. O que é isso? Substâncias responsáveis por dar cheirinho e gostinho nas coisas. Por exemplo, um chiclete de melancia. Então tem ali provavelmente um éster que vai dar esse sabor, esse cheirinho de melancia, tá certo? Ésteres são flavorizantes, então trabalham então com flavor. O que é o flavor? Flavor é a mistura de dois sentidos, o paladar e o olfato, certo? Muito do que a gente pensa ser o gosto da comida que a gente está comendo, na verdade é o cheiro dela. Isso explica o fato, por exemplo, de quando você está gripado, a comida perdeu o sabor, porque o nariz, né, a parte do olfato, está muito afetada, né? Não chegam ali as substâncias, as moléculas, para afetar o nosso nervo olfativo, tá bom? Aqui um exemplo de um éster, o etanoato de etila, que é o éster que dá o cheirinho, o gostinho da maçã, certo? E aqui o butanoato de etila, que é o éster que vai ser responsável pelo sabor, pelo cheirinho de abacaxi nos alimentos, fruta, nas balas, né, nos sucos, etc, etc. Tudo bem? Muito bem. Como eu comentei, um éster ele é gerado a partir de uma reação de esterificação, que é a reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Então tá aqui, ó, o ácido acético, né, o ácido etanóico, reagindo com o metanol. Nós teríamos ali a formação do etanoato de metila e água. Essa é a reação em equilíbrio que produz um éster, a reação de esterificação. Note que está destacado para você o oxigênio do álcool. Veja que o oxigênio que estava no metanol continua ali no éster. Isso já foi testado em laboratório e o oxigênio que fica no éster é o oxigênio que veio do álcool e não o oxigênio do ácido carboxílico do OH, certinho? Então, ó, o oxigênio que vai para o éster é o oxigênio do álcool. Tá legal? Reação de esterificação. Como é que a gente faz a nomenclatura e o PAC, a nomenclatura oficial dos ésteres? A ideia vai ser a seguinte: hidrocarboneto da parte ácida mais ato, D, o radical da parte alcoólica mais A. Como assim parte ácida? Se a gente olhar para um éster, a gente tem que lembrar que ele um dia foi um ácido carboxílico, certo? E esse ácido carboxílico foi trocado seu OH por um grupo derivado de álcool. Então, olhando para isso aqui, ó, nós vemos que essa parte aqui seria a parte ácida, ó. CH3, CH2C, dupla O, OH. Aí formaria um ácido. Então, a parte da esquerda é a parte ácida. Então, a gente vai dar o nome assim, como se fosse hidrocarboneto da parte ácida. Então, se fosse hidrocarboneto, 3 carbonos. Met, et, prop. Tá ali. Ligações simples entre os carbonos, an. Hidrocarboneto terminaria em quê? O sufixo para hidrocarbonetos é o. Muito bem, então termina em o. Propano, ato, de, e agora o nome do radical da parte alcoólica. A parte alcoólica é aquela que está lá na direita. CH2, CH3. O radical CH2, CH3 é o radical etil, com A no final. Então, esse aqui, radical etil com A no final. Então, etila, propanoato de etila. Ok? Essa é a nomenclatura oficial dos ésteres. Muito bem. Algumas propriedades.
Como você não tem hidrogênio ligado ao oxigênio, então éster não consegue fazer ligações de hidrogênio entre si, mas poderiam fazer com a água. O oxigênio lá da carboxila pode fazer ligações de hidrogênio com os hidrogênios da molécula de água, tá bom? São moléculas levemente polares e solúveis em água, desde que seja pequenininha. Conforme for crescendo a cadeia do éster, ele vai se tornando cada vez menos solúvel. Tá? Vamos lembrar lá dos lipídios, né? Que são ésteres de ácido graxo e glicerol. Então, ésteres que são muito longos não são solúveis em água, tá? Então, para ser solúvel tem que ser pequenininho. E a questão dos pontos de ebulição são mais baixos do que os ácidos carboxílicos de massa próxima. Por quê? Porque ácido carboxílico pode fazer ligações de hidrogênio entre si e éster não pode. Legal, agora é aquela hora de fazer um exercício. Para, não vai sair do vídeo. É no exercício que você vai entender tudo que você precisa, tá bom? Então, aqui na descrição eu vou deixar um link também para caso você queira resumos teóricos, mais exercícios, listas de exercícios, um monte de coisa. Tem o link aí do site do Professor Marcos, combinado? Então, bora lá pro nosso exercício. De volta com você, vamos à resolução do videocício que ele cobrou da gente, que é esse aqui. Ele dá ali a fórmula de um composto e quer saber o nome desse composto. Ele falou que é essência de morango, então já leva a gente a entender que é um éster, tá bom? Nem todas as essências são ésteres, mas boa parte delas é, tá bom? Muito bem, então tá lá a estrutura, ele quer o nome. Vamos ampliar um pouquinho essa estrutura. Veja esse COOC. No comecinho da aula eu chamei sua atenção. Isso aqui é uma forma de esconder de você que aquilo é um éster, tá? Se a gente fosse representar a fórmula estrutural desse COOC, seria isso aqui, ó, o grupo funcional do éster. Aí teríamos do lado esquerdo 3 carbonos ligados a hidrogênios e do lado direito 2 carbonos ligados a hidrogênio, tá certo? Nome: hidrocarboneto da parte ácida mais ato, D, radical da parte alcoólica mais A. Muito bem, então olha só, a parte ácida seria a parte da esquerda, ok? 4 carbonos, met, et, prop, but, ok? Ligações entre os carbonos são todas simples então fica an. Se fosse hidrocarboneto terminaria em o. Butano, aí eu coloco ato, butanoato de radical da parte alcoólica mais A. Lá na parte alcoólica tem 2 carbonos, seria o radical etil. Etil mais A, etila, certinho? Então, butanoato de etila. Essa é a resposta. Então, vamos conferir aqui. Nós teríamos a resposta E para esse videocício. Tá bom? Normalmente a aula terminaria aqui, mas essa estruturinha aqui é interessante que a gente pode falar de um monte de formas diferentes de se representar um composto orgânico. Então, essa seria a fórmula estrutural do composto. Eu estou mostrando todos os carbonos, oxigênios e hidrogênios, todas as ligações abertas. Essa fórmula estrutural do butanoato de etila, aquele que a gente resolveu ali no exercício, tá? Existe uma fórmula estrutural chamada de fórmula estrutural condensada, em que eu reduzo os hidrogênios. Eu escreveria dessa forma. Eu não preciso abrir as ligações dos hidrogênios. Essa é a fórmula estrutural condensada ou simplesmente fórmula condensada do butanoato de etila, mesmo composto. Só que a gente reduziu ali os hidrogênios, tá bom? Outra forma de representar é a fórmula de bastão. Na ponta de cada traço tem carbono ligado aos hidrogênios necessários para completar 4 ligações e em cada quebrinha tem carbono. Então aqui a gente teria 1, na outra quebrinha 2, na outra quebrinha 3 e lá na quebrinha que liga com os oxigênios 4, butanoato. Do outro lado, na quebrinha um carbono, lá na ponta um outro carbono. Certo? Então, fórmula de bastão, outra forma de representar. Tem também a fórmula de bolas e traços, que traz já uma ideia 3D da molécula. Então, está aqui a representação dela, ó, o butanoato de etila. Ok? Existe ainda essa forma aqui, ó, que isso aí não é uma representação no papel, né? Já é uma representação em 3D para que a gente tenha uma ideia do composto. Tá? Isso aqui já traz para a gente a forma geométrica, tudo dos carbonos. Esse carbono, por exemplo, trigonal plano, os demais carbonos tetraédricos, tá? Então isso aqui é um modelinho já para que a gente tenha uma ideia espacial da molécula.
E é isso aí, ó. Finalizamos. Tomara que você tenha entendido tudo nessa aula do exercício e tudo mais. Não se esqueça de compartilhar com os amigos o nosso projeto, tá bom? O Mundo da Química, o nosso canal aí. E inscreva-se se você não for inscrito. Goodbye, como eles dizem lá.